não for uma mulher de Deus, de nada vai adiantar. Vai salvar a quem Deus nos usar por intermédio, mas a nossa vida, se não estiver no altar de Deus, nada disso adianta. Verdade, Deus. Segundo ponto, o altar da adoração. Gênesis capítulo 4, versículo 4. A Bíblia, ela vai fazer menção de Abel, porque Abel, ele servia a Deus através da sua vida. A sua vida era um espírito de adoração, porque mesmo Abel, não tendo o Senhor como tivera o seu pai, descendo todas as tardes para dialogar com ele, Abel ainda assim se propunha a fazer a vontade do Eterno. Abel ainda assim tinha por entendimento de que ele tinha que servir a Deus em santidade, em obediência, em fidelidade. Abel ainda não tendo a Torá como mandamento, porque Moisés viera após ele, mas mesmo assim ele regia e regava a sua vida com os valores e princípios que agradavam ao Altíssimo. Abel, ele oferecia do seu rebanho sempre a primícia, e aquela que fora melhor, ele dara para Deus como sacrifício, e Deus sempre recebia o seu sacrifício com gratidão, com alegria, porque Deus via o coração de Abel totalmente voltado para a sua presença, totalmente voltado para alegrar ao Eterno. Perceba comigo que esse espírito de gratidão fazia com que o altar da adoração sempre estivesse proposto na vida de Abel. Deus hoje procura aqueles que têm o altar da adoração sobre a sua vida, aqueles que se propõem a servir a Deus em obediência, aqueles que se propõem a servir a Deus com reverência, aqueles que se propõem a servir a Deus com alegria, aqueles que se propõem a servir a Deus em santidade, aqueles que se propõem a chamar a atenção de Deus para a sua vida, porque a sua vida é regada pelos valores e os princípios da santa palavra de Deus. Veja, Abel, ele oferecia as primícias não somente do seu rebanho, mas ele oferecia as primícias da sua vida. Por quê? A vida de Abel era regida por Deus. A vida de Abel era regada em fazer com que Deus se alegrasse e se agradasse de tudo quanto ele fizera. Era por isso que em Apocalipse nós vamos ver a menção, quando o anjo chega até João e mostra ao evangelista os 7 selos, e ele vai lhe dizer: nem mesmo o sangue precioso de Abel é digno de abrir e desatar os 7 selos. Traz a palavra no livro das Revelações a referência do sangue de Abel como sangue precioso, porque a sua vida foi regada de preciosidade, porque a preciosidade que nos foi imposta é a presença de Deus. Aquele que tem a presença de Deus tem a maior preciosidade que o mundo pode lhe oferecer. Não há nada nessa terra melhor e maior do que a presença. O ouro não é melhor, o carbúnculo não é melhor, o ônix não é melhor, o berilo não é melhor, a esmeralda não é melhor, o diamante não é melhor. Nada é mais precioso e melhor do que a presença de Deus na nossa vida. A maior joia é a presença. Não deixe que Satanás venha tirar a presença de Deus da sua vida. Essa presença que nos transforma, essa presença que nos faz viver,
É essa presença que nos renova dia após dia, que nos restabelece segundo a vontade e propósito do Eterno. É essa presença que mostra verdadeiramente que estamos andando para servir e agradar ao Senhor. Aleluia. Veja que quando Ele oferece o melhor, Satanás ele entra no coração de Caim, porque ele oferecia o pior. A sua vida não continha presença, o seu coração não tinha desejo de estar com Deus, e Deus rejeita o seu sacrifício. O altar da rejeição era de Caim, mas o altar da adoração era de Abel. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: é hora de restaurar o altar da adoração. É hora de edificar o altar da adoração. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: tu foras chamado para glorificar o meu nome, tu foras chamado para me adorar, tu foras chamada para me exaltar. É hora de edificar o altar da adoração, porque o meu espírito se alegra na tua adoração, porque o meu espírito se alegra quando tu levanta a tua voz de adoração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Terceiro ponto, o altar da obediência. Gênesis 22:13. A Bíblia vai narrar que um dia o Senhor pedir a Abraão, seu servo, o filho da promessa Isaque, como sacrifício. Quando o Senhor ele fala a Abraão que ele conduziria e guiaria ele ao monte que ele já tinha estabelecido para o sacrifício, e que o sacrifício seria o seu filho Isaque, o detentor da promessa, a quem Deus havia prometido a Abraão desde quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, na terra de seu pai, quando ele ainda estava no lugar da idolatria, quando ele ainda não conhecia a Deus. Mas perceba comigo que até aqui todos foram marcados por Deus para ter o seu nome na história e a sua vida impactada, porque Deus se apresentou a eles. E Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer que Deus irá se apresentar a você, e através dessa apresentação o teu nome irá marcar a história da humanidade. O teu nome testificará a glória de Deus sobre essa terra. Veja, quando o Senhor dá a ordem, Abraão não questiona, Abraão não murmura, Abraão não tenta indagar ou persuadir a Deus. Mas Senhor, é o filho da promessa. Senhor, eu já tenho 100 anos, Sara também está velha, ela sempre foi estéril, mas é o filho da impossibilidade. Não tinha como ele nascer, não tinha como ser gerado, mas era fruto da tua promessa. E quando vem a sua palavra é verdade, a tua palavra é pura, a tua palavra é genuína. Quando é a tua palavra, queira o homem ou não, vai acontecer. Eu creio, aleluia. Aleluia, Jesus, eu creio, Senhor. Perceba comigo, ele não questiona, não murmura, mas ao raiar do dia, ele pega Isaque, pega a lenha, pega o cutelo, eles vão para o monte. Há uma caminhada longa. Isaque percebe quando chega lá que ele seria o sacrifício, mas Isaque aprendera com seu pai o valor da adoração, o valor da palavra servo, porque servo no original ele quer dizer escravo. Se eu sou escravo, eu tenho um senhor, e esse senhor controla a minha vida.
as minhas vontades. Só que também ser servo de Cristo, ser escravo de Cristo, me traz uma certeza que agora eu já não estou mais preso. Mas como assim eu sou escravo, mas não estou preso? Já não estou mais preso ao pecado, já não estou mais preso à condenação eterna, já não estou mais preso àquilo que apontava os meus erros, os meus deleites, aquilo que eu fiz no passado. Já não estou mais preso ao passado, mas agora eu estou livre para adorar o Rei da Glória com uma certeza única: a salvação foi imposta sobre a minha vida, e se eu partir hoje, eu parto para as mansões celestiais. Servo sou de Cristo. Esse é o entendimento que nós devemos ter. Paulo, em suas cartas, ele sempre vai fazer menção, antes do apóstolo e antes do seu nome: servo. Servo. Somos servos. Quando Miriam e Arão se rebelam contra Deus, contra a eleição de Moisés como seu líder, principalmente por ter casado com uma cuxita, perceba que Moisés não estava ali no momento, ele não ouviu, só que ele era servo, e ele foi eleito por Deus para ser o líder. E se ele é o líder, ele detém a presença de Deus sobre a sua vida. Ele não estava, mas Deus estava. A tenda era a tenda da congregação, e quando estavam os três reunidos lá dentro, Deus fala: vem para fora, Moisés, Miriam e Arão. A ordem seria Miriam, Arão e Moisés, devido à primogenitura, mas Deus chama a ordem da eleição: Moisés, Arão e Miriam. E quando sai para fora, o Senhor indaga algo ao coração de Miriam, ao coração de Arão. Perceba comigo, o Senhor vai dizer: se porventura houver profeta no meio de vós. A ele eu falo por revelações, por aparições ou por sonhos. Se houver profeta no meio de vós. Miriam era profetisa, mas por ir contra aquilo que Deus tinha estabelecido, glória a Deus, o Senhor tirou a honra. Meu Deus. Aí o Senhor vai dizer: pelo profeta eu falo por revelações ou por sonho, mas com meu servo, veja que antes de Moisés ele coloca a palavra servo, mas com meu servo Moisés é boca a boca, é face a face, é presença a presença, porque ele é íntimo, porque ele tem intimidade, e ele foi escolhido porque o seu coração é puro, é manso, é humilde. No passado matou um homem, mas quando se encontrou comigo, ele foi transformado por completo. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Senhor. Veja, Abraão, ele vai, chega, prepara tudo, prepara a lenha sobre o altar, o menino está preparado, ele pega o cutelo. Quando ele vai executar o serviço, o anjo do Senhor lhe aparece. Abraão, para, verdadeiramente tu amas o Senhor teu Deus, não faça mal algum ao moço. O Senhor já preparou o carneiro. Quando ele olha para trás e depara com o carneiro, ele abraça o seu filho. Mas perceba comigo, Abraão não questiona, Abraão não indaga, Abraão não murmura, porque Abraão é servo, e aquele que é servo, aquela que é serva, eles adoram em meio à prova, adoram em meio à adversidade, adoram em meio à luta, adoram em meio à calúnia, adoram em meio ao confronto, adoram em meio à guerra. Entende que em tudo foi Deus que propôs para a sua vida, para que você saia desse propósito ainda mais fortalecida, ainda mais fortalecido, ainda mais cheios da presença de Deus. Deus não te dá uma luta que você não possa suportar.
Deus não te dá uma prova que você não possa vencer. Deus te dá a luta. Deus permite a prova para o seu crescimento espiritual, para que você seja forjada segundo a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo vem dizendo na carta aos Gálatas: e eu carrego as marcas de Cristo, as cicatrizes de Cristo estão expostas sobre a minha vida. Glória a Deus! De Cristo foram impostas sobre a tua vida. É por isso que você venceu cada uma dessas lutas. É por isso que você passou por cima de cada barreira e vai continuar passando, porque o general dos exércitos, ele é o teu socorro. Ele pega o carneiro, sacrifica, porque ele sabia, em adoração, em espírito de adoração, não espírito de reclamação nem de murmuração, mas pelo contexto histórico, desde a saída de Ur dos Caldeus, quem muitas vezes falhou e foi infiel foi Abraão, nunca o Senhor. O Senhor fez uma promessa: abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Quando chega no Egito, devido à formosura de sua esposa Sarai, quando Sara chega, os homens se encantavam com a sua beleza, e ele sabia que se Faraó se engraçasse com alguma mulher e ela fosse casada, a ordem era matar o marido para que ele tomasse a esposa. Então agora Abraão vai dizer: fala que tu é minha irmã, porque assim o Senhor salvará a nossa vida. Só que não foi isso que o Senhor disse. O Senhor disse: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. O Senhor é Deus, Ele está acima. É por isso que o sábio Salomão vem dizendo: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, que seja poucas suas palavras, porque você está na terra e Deus está no céu. Tenha que entender: o Deus a qual a igreja serve, o Deus a qual nós servimos, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é o Rei da glória, detentor de todo poder e de toda autoridade. Contra Ele não há quem possa. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Veja, e o Senhor tem que enviar um anjo, tem que perturbar Faraó em sonho missionário, porque Abraão foi covarde. Ele fala: por que tu mentiu para nós, dizendo que era tua irmã? E se eu me deitasse com ela, o seu Senhor iria me matar, porque Ele mesmo disse. Ele se apresentou a mim à noite: vou embora, leva ouro, leva prata, mas Deus é tão misericordioso que ainda encheu-lhes de bênçãos fartas. Meu Deus. Abraão conhecia a história e o contexto de Deus, e por conhecer na sua jornada, ele sabia que Deus é imutável. Amém, Jesus. A promessa veio dele. Eu creio, Deus. Eu não conhecia, por isso não pedi. Ele se apresentou e já fez a promessa. Meu Deus. Eu confiei e acreditei. Aleluia. Porque os deuses que meu pai fabricava, eu sempre me acheguei a eles e pedi. Eles nunca me atenderam, eles nunca falaram comigo, mas esse sim se apresentou a mim, e foi ele que me chamou para conversa. Não fui eu que chamei para conversar, mas ele se apresentou, me chamou para dialogar e já fez uma promessa, e eu acreditei, e hoje eu desfruto as bênçãos dessa promessa. Quer viver a promessa? Creia. Quer viver a promessa? Acredite. Quem prometeu foi Deus, não foi o homem. Então simplesmente creia, permaneça firme, porque a tua hora vai chegar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele, sabendo disso, ele confiava, ele adorava, Aleluia. e o Senhor enviou a providência. Meu Deus. No último momento. Meu Deus. Quarto ponto para acabar, porque as outras se foram. Restaurando o altar. 1 Reis 18, 31, capítulo 1 Reis capítulo 18, versículo 31 e 32. Ela vem falar de algo conhecido da igreja: o sacrifício no Carmelo, a apresentação do verdadeiro Deus. Elias, ele prepara no capítulo 31, no versículo 31,
12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele edifica um altar após os deuses de Baal e Jezabel se cortarem, se rasgarem, se dilacerarem pelo seu Deus, desde o amanhecer até o meio-dia, e nada acontecer. Eles se cortam, eles se rasgam, mas entenda bem, aquele que serve a um Deus de verdade não precisa se mutilar, porque ele se mutilou na cruz do Calvário, para que hoje eu e você estivéssemos aqui e pudéssemos adorá-lo pelo benefício, pelo dom gratuito da salvação. Aleluia. Eles pulavam por cima do altar, nada acontecia. Elias começa a zombar, grita mais alto. Eita Deus. Talvez eles estão dormindo. Grita mais alto. Talvez ele esteja planejando alguma viagem. Grita mais alto. Talvez ele esteja reunido com outros deuses. Grita mais alto, porque talvez eles não consigam te ouvir. Meu Deus. Elias se cansa e diz: agora é minha vez. Perceba comigo, havia uma escassez. Elias, ele prepara o altar, ele pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Elias não foi apresentado antes, ele já começa sendo apresentado quando Acabe começa a governar, seu rei de Israel, capital por Samaria. Quando ele começa o seu reinado, ele é um rei perverso, ele é um rei incrédulo, ele é um rei idólatra, ele é um rei prostituto, ele é um rei, o pior rei que Israel teve. Ele leva a nação de Deus, que outra hora fora liberta das mãos de ferro de Faraó, outra hora presenciara o mar vermelho se abrir e eles passarem as pés enxutos, outra hora presenciara simplesmente com os sacerdotes e os levitas dando 7 voltas em volta de Jericó, 6 voltas, 6 dias, e no 7º 7 voltas, 13 voltas no total, e apenas com o som da buzina, do chifre de carneiro, e com o grito do povo, as muralhas caíam ao chão. Esse povo que presenciou as maravilhas e a glória de Deus, agora estava servindo um demônio, agora estava servindo a Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da tempestade. O culto no templo que era para Deus, agora estava lá no altar para Baal. O culto que era de adoração solene ao Santo dos Santos, agora o altar, o templo estava profanado. Quem era para estar no culto já não estava mais. A nação que presenciara milagres, sinais e maravilhas, agora se prostituiu no adultério religioso. Porque Deus, toda vez que a nação de Israel se afasta da sua presença, Ele a chama como prostituta, porque traiu o seu marido. Você e eu somos chamados de noiva, porque ainda somos imaculados e aguardamos a bendita esperança. E a bendita esperança é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a volta do nosso amado noivo. Ele virá para nos buscar, para sempre com Ele estar. Aleluia. Perceba comigo que quando Elias ele começa a sua jornada, ele começa com a negativa: em meu nome não vai haver chuva nem orvalho, até que se cumpra a minha palavra, até que eu diga. Intimidade, igreja. Ele não disse em nome de Yahvé, ele não disse em nome de Adonai, ele não disse em nome de Elohim, ele não disse em nome de Yud-Heh-Vav-Veh, ele não disse as pronúncias, os adjetivos do nome do Senhor, mas ele disse em meu nome. Alguém que a Bíblia não apresentara antes desse contexto, mas alguém que era estrangeiro,
Perceba comigo. Elias o tisbita. Tisbita quer dizer estrangeiro. Elias é alguém que entendia: eu sou estrangeiro nessa terra. Por que eu sou estrangeiro? Porque eu vivo aqui, mas não sou daqui. O meu lugar é o céu, e eu, por ser do céu, eu senti o que o meu Deus sentiu. Eu me incomodei como ele se incomodou, e ele me deu autoridade para agir em seu favor. Aleluia. Não aceite a corrupção desse mundo. Não se venda, não se entrega. Você é estrangeiro nessa terra. Você é estrangeira. O céu te aguarda. O céu te espera. Cristo voltará para te buscar. Então não se venda. Aleluia, Deus. E veja que quando ele fala, vem uma segunda palavra, mas agora não é dele, é do próprio Senhor. Se retira. Vai para Querite, lá tem um ribeiro, tu beberás da água do ribeiro, e os corvos virão e te sustentarão, de tarde e de manhã, com pão e carne. Veja que o Senhor tinha preparado o sustento para ele, e Querite quer dizer separação. Deus estava mostrando: tu sempre foi separado. Entenda bem, a partir do momento que você se entregou a Cristo, tu foi separado, tu foi separada. Tu habita nessa terra, mas você não pertence a essa terra. Tu habita nessa terra, mas tu não se contamina com ela. Depois de Querite, quando o ribeiro se seca, ele vai para Serapta. E Serapta de Sidom era a terra de onde saiu Jezabel. E perceba comigo, a terra dos fenícios, de onde sai Jezabel e o seu deus Baal, o seu demônio. O demônio sai dos filisteus, ele sai dos fenícios, e ele entra a Israel, ele entra em Samaria. Ele é instituído o culto a ele. E agora aquele que é de Deus, Deus leva até a terra do inimigo. Perceba comigo, Serapta, lugar de fundição, refinação, refinado. E Sidom, caça. Deus estava dizendo: estou eu te refinando para a caça, porque é na terra do inimigo que eu vou te usar para trazer sinais, prodígios e maravilha, e eu vou caçar. Se alguém tiver um coração puro, se alguém se converter à tua palavra, porque a tua palavra é instituída por mim sobre a sua boca, aí sim eu vou caçar e vou trazer para a minha presença. Já estou finalizando. Perceba que o Senhor instituiu um altar, a restauração do altar. Elias, ele pega as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, porque ele estava mostrando: é hora de restaurar o altar de Deus. É hora de restaurar o concerto. É hora de trazer novamente Jeová para Israel. É hora de tirar os demônios e trazer o único que é digno de toda honra e toda glória. Quando Elias ele prepara, ele manda trazer 4 cântaros d'água e 3 vezes são jogados cântaros. Ele prepara a lenha, ele prepara o cordeiro, ele pica o cordeiro, e de repente ele faz uma oração de apenas 17 segundos, mas Deus ouve, Deus responde, porque nessa oração tinha contexto de verdade, de fidelidade, de temor, de obediência, de santidade, de reverência, de instituição que verdadeiramente Deus ainda era Deus em sua vida. Aleluia. O fogo desce do céu, consome a lenha, consome o altar, ele lambe o remo d'água e ele leva o sacrifício. Toda a nação começa a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus,
Só o Senhor é Deus. Ele se prostra o seu rosto em adoração a Deus. E o nome do Senhor é glorificado. Glória a Se Deus. coloque de pé. Deus hoje Ele quer restaurar o altar da sua vida. Deus hoje quer reedificar o altar da sua vida. Por muitas das vezes nos colocamos, devido à correria do dia a dia, como sem tempo. Mas Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: é hora de restaurar o altar da sua vida. Tempo significa prioridade. Se você não tem prioridade para Deus, Ele nunca vai ouvir o seu clamor. Porque temos tempo para tantas coisas. E cadê o tempo para Deus? Cadê o momento de oração? Cadê o tempo para jejuar? Cadê o tempo para meditar na sua palavra? Quando ela por si própria vem dizendo: bendito é o varão que medita na minha palavra de dia e de noite, noite e dia. Amém. Eu convido a você comigo a orar nesse momento. Peça para